Olá pessoal, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula desta segunda-feira. Sejam bem-vindos ao Instagram, ao Facebook, ao YouTube, onde esta aula está sendo transmitida ao vivo no Instagram, ao vivo no YouTube, aliás, ao vivo no Instagram, ao vivo no Facebook e também depois o pessoal que assiste no YouTube. O meu olá, a minha saudação aí a vocês, tá bom? Todas as segundas-feiras, neste horário, na segunda-feira às 8 da noite, às 20 horas, nós vamos ter a nossa aula teológica, nossa aula bíblica. A princípio na segunda-feira, depois na sexta-feira também, com outro tema. Mas todas as segundas-feiras, então, vocês ficam convidados para assistir a nossa aula ao vivo, a nossa aula bíblica, a nossa aula teológica, onde nós vamos aprofundar alguns temas importantes que nós temos visto no dia a dia, na igreja, né, para que a nossa vida cristã ela amadureça e ela ganha também consistência, substância e conhecimento para enfrentar o dia a dia, né? E os grandes desafios que nós temos também na vida cristã. Bom, nós estamos vendo, né, na semana passada a gente começou um estudo sobre anjos e demônios. E se vocês lembram, aqueles que assistiram, né, nós vimos aqui alguns conceitos bíblicos, né, sobre os anjos e demônios, como, por exemplo, a nomenclatura que o apóstolo Paulo dá em Colossenses, né, sobre Colossenses e Filipenses, sobre os seres celestiais. Então nós vimos que nós temos os principados, né, do grego arcontes, né, que são os principais, que são aqueles seres que regem, aqueles seres que recebem autoridade, que recebem poder, são seres da mais alta ordem, né, angelical ou celestial. Então, entre esses principados, nós temos os poderes caídos, né, e os poderes eleitos. Nós temos os principados que guardaram, né, a originalidade da criação, da sua criação, e se mantiveram, né, santos. E nós sabemos que em algum ponto, né, da história da salvação, são aquele tempo em que escapa ao tempo, né, não se sabe, não se dá para definir o tempo em que esses seres celestiais caíram. Mas isso está registrado, né, em Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7, quando diz assim: houve peleja no céu, Miguel, né, Miguel é um principado, o próprio texto, né, em Daniel, né, nos fala que Miguel é um príncipe celestial, ele é um dos arcontes, né, ele é um daqueles que estavam, né, no princípio com Deus, daqueles que estavam na criação, quando Deus criou todas as coisas, né? Então o Miguel, ele aparece. Daniel diz, né, que Miguel é um dos primeiros príncipes, né? Ou seja, um ser celestial da mais alta ordem. Eu já falei aqui, né, que alguns comentadores bíblicos, eles entendem que Miguel é o próprio Senhor Jesus, né, porque Miguel significa aquele que é semelhante a Deus. Então, por exemplo, João Calvino, Matthew Henry e outros reformadores ou pregadores antigos, eles entendem que Miguel é Jesus. Mas isso é uma questão que a gente não tem como definir, né? Mas houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos.
Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, há muitas perguntas quando isso aconteceu. O entendimento que se tem, né, majoritário, é que isso aconteceu num tempo na criação, né, no tempo da criação, no princípio. Né, no princípio, quando Deus criou todas as coisas, então os seres celestiais foram criados também, porque diz a palavra que Deus criou os exércitos dos céus. Né, por isso, Deus, né, Yahvé Tsavô, o Senhor dos exércitos, ou seja, o Senhor dos anjos, dos seres celestiais. Então, esse texto de Apocalipse, alguns entendem que até é no futuro, mas isso seria muito absurdo, né, para o contexto todo. Esta narrativa de Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7, está contando não um evento no passado ou no futuro, mas o todo, né? É o evento queda de Satanás e seus anjos, a queda dos seres celestiais. Então, ele é atemporal, ele começa lá no princípio e vai até o futuro. Por isso que essa queda de Satanás ela é permanente, ela tem um efeito permanente. Assim como o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo, e o seu efeito vai até o porvir. Assim também, quando o Apocalipse conta a queda do dragão, a queda de Satanás e seus anjos, está contando o passado, o presente e o futuro dessa queda. Então, por isso que o texto diz assim, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui dá a ideia de ser num passado primevo, ou seja, no princípio, né? Então ouviu grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aqui esta queda já aponta para a cruz, né, onde o Senhor Jesus determina essa queda de Satanás de uma forma definitiva. Ele já havia caído no princípio, mas quando o Senhor Jesus Cristo morre na cruz, a queda de Satanás ela se torna, né, conhecida dos principados, das potestades, dos poderes celestiais, né, e é como que se ele que acusava os irmãos, ele deixa, não é que ele para de acusar, mas a sua acusação para de ter efeito, como diz, né, Colossenses capítulo 1, verso 12 em diante. E aí diz aqui, o mesmo que os acusa de noite diante do nosso Deus, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui, né, ele está contando o passado, ou seja, a queda de Satanás e seus anjos no princípio, o efeito dessa queda, quando a acusação se torna nula na cruz, né, e a salvação vem, e o futuro, né, quando o testemunho da igreja, quando na igreja se vence Satanás pelo testemunho, né, que deram do sangue do Cordeiro, né, pelo efeito do sangue do Cordeiro, da morte de Jesus, e os mártires de toda a história, eles vencem Satanás por meio da obra de Cristo na cruz. E por fim, né, o verso 12, por isso festejai aos céus e vós os que habitais nela. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, desde o princípio, né, Satanás é um ser caído. Mas sempre na antiga aliança, ele sempre acusou os irmãos, tanto que nós temos o exemplo do livro de Jó,
quando ele acusa a Jó de ser fiel a Deus apenas porque tem as coisas, porque é abençoado por Deus. Depois, em Zacarias, ele acusa o sumo sacerdote Josué, quando depois do cativeiro babilônico, você sabe que no ano 600, mais ou menos, antes de Cristo, né, os judeus, os israelitas, no caso da época, né, foram levados cativos para a Babilônia e só voltaram no ano 539, né, 60 anos depois, 70 anos depois, e eles reconstroem o templo. E ali, quando Zacarias, Ageu profetizam, quando Zorobabel é governador de Jerusalém, eles reconstroem o templo, e quando o sumo sacerdote Josué, que não tem nada a ver com Josué lá de Moisés, né, mas quando o sumo sacerdote Josué, do tempo da reconstrução, né, do templo, depois do cativeiro babilônico, o sumo sacerdote Josué ele vai oferecer o primeiro sacrifício depois da volta do cativeiro, e Satanás está lá para acusar, dizendo: ele está com as vestes sujas, ele não está preparado, ele não conhece a antiga ordem, como sacerdotes, como os sumos sacerdotes, eles eram tão bem apresentáveis para oferecer sacrifício. Claro, Josué estava voltando, né, do cativeiro, e estava voltando do cativeiro, e não tinha, né, como ele e não tinha como ele se apresentar, né, de uma forma satisfatória. Então, o que acontece? Acontece que Satanás o acusa, né? Satanás o acusa, e ele... deixa eu ajeitar aqui meu vídeo, né? Que no Instagram ele deu um problema. Né? Vamos ver como é que eu faço aqui agora. Travou aqui meu vídeo no Insta, né? Vamos voltar aqui então. Como é que faz aqui para voltar? Vamos ver como é que volta. Tá travado aqui. Como é que volta aqui? Bom, vamos esperar aqui o Instagram voltar, né? Talvez eu tenha que fechar aqui no Instagram e voltar, né, novamente. Vamos ver aqui então. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui no Instagram, né, para nossa live. Bom, então, Josué, obviamente, ele não estava preparado, né, ele não estava preparado para aquele sacrifício com as suas roupas, mas o Senhor disse, repreendeu Satanás e testemunhou que aquele sacerdote estava pronto sim para oferecer o sacrifício, porque ele era como uma brasa tirada do fogo, ou seja, ele sobreviveu ao cativeiro babilônico, ele sobreviveu à prova, ele era um símbolo de Israel que não foi vencido mesmo estando no cativeiro. Então, depois, aqui quando diz assim, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, aqui já é a vitória final, né? Quando Satanás ele empenha, e nós sabemos disso, os últimos esforços na história, né? Desde a morte de Cristo, perseguindo a igreja e afligindo, né, o povo de Deus. Então, Satanás, pessoal, ele é, né, o maior dos demônios, segundo a Bíblia. O Novo Testamento fala que os demônios possuem um maioral entre eles, e ele é chamado de Satã ou Satanás, que significa opositor. Também, no Novo Testamento, ele é chamado de diabo, que significa adversário. E ele também é chamado por Jesus, né, de Beuzebu. No Antigo Testamento existia um ídolo, né, chamado Beuzebu, ou Baal-Zebu, que significa Senhor das Moscas. Outro dia eu comentava que as moscas parecem
mini demônios, né? Porque as moscas, elas perturbam. Se tem um ser que parece que é infernal, né? São moscas e mosquitos. Que seres desgraçados, né? E parece que os israelitas antigos, ou o povo antigo, eles sabiam disso, porque existia, né, um ídolo, né, chamado Baal-zebu, que significa nada mais, nada menos que Senhor das Moscas. Então, o Satanás, ele é o maior adversário do povo de Deus, por isso ele é chamado de diabo, maioral dos demônios, né? Então, não sendo um adversário para Deus, por não se tratar de um Deus do mal, isso quer dizer que ele não é igual a Deus, mas é uma criatura de Deus. Logo, tudo que ele tem ou ele depende de certa forma de Deus para ser, porque ele vive, né? Porque Deus deixa ele viver. Satanás não é autônomo, né? Ele é uma criatura de Deus e a sua existência e a sua atuação é debaixo da permissão e autoridade divina, estando ele sujeito a Cristo, como em Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17 diz que todos os seres, eles subsistem debaixo da autoridade de Cristo. Então, Satanás, ele é o diabo, ele é chamado de Satanás, ele é o príncipe das potestades do ar, como está em Efésios, né? Capítulo 2, que é o espírito lá, em Efésios capítulo 2, deixa eu ler aqui com vocês, capítulo 2, verso 2, assim, ó, nos quais andastes outrora, todos nós, né, antes de conhecermos a Jesus, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Satanás, ele é o comandante desse exército celestial caído. Agora, eu sempre gosto de frisar o seguinte, quando a gente fala em principados e potestades, nós temos que saber que existe principados e potestades do bem e existe principados e potestades do mal. Então, os poderes caídos, eles são principados e potestades do mal. Os poderes eleitos, né, os que mantiveram a sua eleição diante de Deus, eles são principados e potestades do mal. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus ele é chamado, né, de principado. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, verso 5, fala que ele é o soberano dos reis da terra, né? Ou seja, ele é o arcontes, ele é uma autoridade, ele é o príncipe, né, de todos os reis da terra. Ele é um principado. Então, o Senhor Jesus é um principado do bem. Tanto que em Isaías capítulo 9, verso 6 diz, o principado está sob seus ombros. O principado, ou seja, o governo, a autoridade, a proeminência, né, a preeminência, a primazia está sobre Jesus. Por isso ele é um principado. Mas ele é um principado, né, porque ele é uma autoridade. E, aliás, ele é o principado dos principados. Já o diabo é um principado também, mas é um principado que exerce uma autoridade delegada, permitida, né? O Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele é o primogênito de toda a criação, de todos os seres celestiais. Se nós formos ver, né, em Colossenses, como nós vemos, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele é, em Hebreus capítulo 1 também, ele é o primogênito de toda a criação. Então, em Colossenses capítulo 1, né, a partir do verso 13, diz assim, ó, ele nos libertou do império das trevas, Colossenses 1,13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, e ele é o primogênito de toda a criação. Mas vejam, tanto aqui como em Hebreus capítulo 1, quando Jesus é chamado de primogênito, não significa que Jesus é um ser criado. Não significa que ele foi o primeiro criado, não. O termo primogênito aqui né, é no sentido daquele que tem a primazia, daquele que tem a autoridade, daquele que é
o principado maior, daquele que exerce o poder maior. Então, no sentido de primazia, de preeminência, de superioridade. Por isso ele é o primogênito, no sentido de ele ser o superior, mas ele não é um ser criado. Já todos os seres celestiais, desde os serafins até os querubins, os tronos, os domínios, as potestades, os dominadores, os arcanjos, né? Todos eles são seres criados, inclusive aquele que veio a se tornar Satanás. É um ser criado, logo ele não tem todo o poder. Então, assim, pois nele, em Jesus, foram criados todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, até Satanás foi criado por Jesus e para Jesus, ou seja, para que o Senhor Jesus manifestasse a sua glória, né, por meio dele. Então, a queda de Satanás, pessoal, de uma certa forma, ela glorifica a Deus, porque mostra, né, toda a santidade e todo o poder de Deus, certo? Então, pessoal, o diabo, ele não é todo poderoso. Agora, ele tenta, né? Ele é o Deus, ele é chamado de diabo, né? Em Efésios capítulo 4, verso 27, 1 Timóteo 3, 7, ele é chamado de Satanás, o príncipe das potestades do ar, como lemos em Efésios capítulo 2, verso 2. Ele é o Deus desse século, o Deus desse sistema, segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 4. Ou seja, ele domina, né, o sistema caído, ele comanda esse sistema de pecados, ele subverte a cultura que era para glorificar a Deus, ele subverte, ele contamina, ele denigre, ele leva as pessoas a adorar a criatura ao invés do Criador, é isso que o Romanos capítulo 1 diz, né? Ele é o tentador, é aquele que procura afastar as pessoas de Deus, ele é aquele que lança aflições, né, àqueles que ouvem o evangelho, tentando que essas pessoas blasfemem contra Deus, né, como está escrito em 1 aos Tessalonicenses, né, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 3, verso 5, quando diz assim, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Ou seja, quando Paulo quer saber sobre a igreja que estava em Tessalônica, ele fala isso, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar, mandou um mensageiro, mandou um obreiro dele, indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, Satanás, o tentador pode tentar as pessoas, até mesmo os crentes, digamos assim, a renegar a fé, a entristecer a Deus, a não glorificar a Deus. Então, ele tenta também impedir os pregadores de anunciar o evangelho. Satanás, né, ele também tenta impedir que os pregadores preguem o evangelho. Em 1 Tessalonicenses também, capítulo 1, verso 18, diz assim, por isso quisemos, né, ir até vós, pelo menos eu, Paulo e alguns irmãos, né, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Ou seja, uma das missões de Satanás no mundo, né, na era cristã, é tentar impedir os pregadores de anunciar o evangelho, fechando a cultura, usando governos, usando pessoas, usando todas as formas de oposição, né? Então, Satanás, ele usa a cultura como uma ferramenta, né, para impedir o evangelho. Usa os governos, usa, enfim, todo o sistema humano para impedir o avanço do evangelho. Só que o evangelho prevalece, né? O evangelho prevalece sempre, certo? Então, a esfera de atuação, né, de Satanás é por meio de ciladas.
Ele é o Deus desse século, o sistema, né? E só que ele tem um limite. Ele tem um limite até onde ele pode ir. Então ele tenta de todas as formas frustrar os planos de Deus, fazendo com que o sistema, né, fazendo com que um sistema sustentado e inspirado por ele faça oposição ao reino de Deus. Então também em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ver que Satanás, ele não sendo todo-poderoso, né? O último texto foi 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18, que nós lemos anteriormente, né? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo, e depois 2 aos Tessalonicenses, agora nós vamos ler, capítulo 2, do 4 ao 10. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 4 ao 10. Então, veja bem, também, né, Satanás, ele se arma, ele promove um sistema que é totalmente contrário ao evangelho. Por exemplo, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4 até o verso 5, diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Aqui está falando do homem da iniquidade, o filho da perdição, né? Que se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, essa aqui é uma descrição. Alguns entendem que isso aqui está falando de um anticristo futuro, mas isso não tem sentido também, né? O que significa esse homem da perdição? O que significa esse filho da perdição? O que significa essa apostasia, né, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus? É a ação de Satanás na história, né, da salvação. Depois que Jesus Cristo morreu na cruz, que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, toda a ideia de Satanás é se opor contra Deus, contra tudo aquilo que é culto a Deus, e a ideia dele é assentar-se no santuário de Deus, ou seja, no comando da igreja, como se fosse o próprio Deus. Isso aqui não se trata de um anticristo futuro, isso aqui se trata do anticristo presente. O próprio apóstolo João, ele fala que o anticristo já está no mundo, lá na época dele ele falou isso, né? Que o anticristo já está no mundo. Ou seja, desde que Jesus Cristo morreu na cruz, existe o anticristo, que é o próprio Cristo, né? Aliás, que é o próprio Satanás, que se opõe a Cristo, né? Que se opõe a Jesus. Então o anticristo é aquele que se opõe a Cristo, que é Satanás. Ou seja, o Senhor Jesus, ele é objeto de culto da igreja, ele promove o culto da igreja e ele é Deus. O que Satanás faz? Ele subverte a igreja para ele mesmo ser adorado e ele mesmo se assentar no santuário de Deus. O que é o santuário de Deus, pessoal? A igreja. A igreja é o santuário de Deus, não é um templo futuro. Então o anticristo está no mundo combatendo a igreja desde que o Senhor Jesus morreu na cruz. Qual é a ideia dele? Se assentar no lugar de Deus. Aonde? No santuário de Deus. Aonde? No culto da igreja. E é isso que tem acontecido no decorrer de toda a história. A igreja, ela se levanta, né? E a gente tem isso muito bem descrito nos primeiros capítulos de Apocalipse, na mensagem das 7 cartas às igrejas. O que acontece? As igrejas começam glorificando a Deus por meio da evangelização, combatendo, né, a cultura caída, redimindo a cultura caída. O que Satanás faz? Ele começa com oposição fora da igreja por meio da cultura caída. Mas por meio da cultura que a igreja vai assimilando e vai sendo assimilada pela cultura, a cultura, ao invés da igreja redimir a cultura, ela vai sendo assimilada pela cultura caída e cai também. Então, é por isso que as igrejas elas vão sendo, né, elas vão sendo vendidas, elas vão se corrompendo com o decorrer das décadas, às vezes dos próprios anos,
o culto passa a ser para os homens, para as pessoas, as denominações começam a cultuar a si mesmos, se acharem as boas, as melhores, as grandes, as poderosas, e aí o Satanás vai corrompendo a própria igreja, ou seja, ele vai se levantando contra o culto verdadeiro e transformando o culto verdadeiro num culto falso, ou seja, para ele mesmo, e se assenta, né, no santuário de Deus, no trono da igreja, no púlpito da igreja, no culto da igreja, nas ordenanças da igreja, no sistema da igreja, na cultura da igreja, até que essa igreja é dominada por Satanás. E o que Deus faz? A igreja acaba? Não. Historicamente, a igreja vem de avivamentos sobre avivamentos, né? Renovações, reformas, e esse é o método de Deus de derrotar Satanás, porque sempre, pessoal, sempre Deus está treinando um exército. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja sempre prevalece. A igreja sempre vence. A igreja sempre vence. Por quê? Porque a igreja não está na defensiva, a igreja está atacando. Né? A igreja está atacando sempre. Certo? Então veja que ele age com sua malignidade até o ponto, né, de causar aflições a um pregador do evangelho como Paulo. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz que Paulo foi esbufeteado por um mensageiro de Satanás que lhe colocou um espinho na carne. Porém, a grande notícia, pessoal, a grande notícia é que ele, Satanás, tem um destino certo. E no final ele será esmagado debaixo dos pés dos redimidos. É isso que está escrito em Romanos, né, capítulo 16, verso 20. Olha o que diz, né, a maravilhosa palavra de Deus, que diz assim, ó, pois a vossa obediência, né, primeiro vamos ver o modus operandi, né, o modo operandi de Satanás, o modo como Satanás opera até mesmo na igreja, causando divisões, corrompendo a cultura da igreja, fazendo com que a igreja, com os cristãos sejam assimilados pela cultura, ao invés de redimir a cultura, eles são assimilados pela cultura. E olha só, e Paulo faz essa advertência na carta aos Romanos, capítulo 16, verso 17. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Este pessoal, eles se infiltraram na igreja, eles se corromperam dentro da igreja e corromperam também a igreja. No caso, a igreja não, mas aquele grupo, né, chamado igreja local. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E vêm com palavras suaves, com suaves palavras e lisonjas, e engana o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Sempre tem os obedientes, os remanescentes, em todas as igrejas locais que caíram no decorrer da história, né? Um grupo dali se levantou e foi adiante, e houve renovação, houve avivamento e houve reformas, né? Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Por quê? E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então, pessoal, este é o ensinamento equilibrado da palavra. Por quê? Porque algumas pessoas perguntam, tá, mas vocês, por exemplo, das igrejas reformadas ou das igrejas históricas, acreditam em demônios? Acreditam em Satanás? Acreditam em seres espirituais? Sim, óbvio que sim. Só que, diferentemente do evangelicalismo popular e apelativo, nós não vemos os demônios em tudo. Porque, primeiramente, está a maldade das pessoas e o pecado das pessoas. Então, nem tudo é demônio. A gente não faz um culto ao diabo. No nosso culto, a gente não fala, né, mais do diabo, mais dos demônios do que da cruz, mais da obra das trevas do que das obras do bem, né, do Senhor. A gente não coloca
Satanás e seus demônios de maneira nenhuma impede a igualdade. A gente não faz culto e nem propaganda dos demônios, mas nós acreditamos. Nós acreditamos em endemoniamento, nós acreditamos em expulsão de demônios, né? Porém, nós queremos uma maneira equilibrada de pensar essas coisas, né? Ou seja, que as obras malignas e até mesmo os demônios, eles estão totalmente sujeitos a Deus. Né? Por isso que quando o evangelho chega no local não evangelizado, a manifestação de demônios. E isso se vocês já ouviram falar do avivamento entre os Zulus na África do Sul, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um livro, se não me engano, da editora PES, né? Acho que é a editora PES, que conta esse avivamento, né, de um determinado pastor reformado da África do Sul, e de um grande avivamento que houve por muitos anos, no final dos anos 60, dos anos 70, e tudo começou com uma pessoa terrivelmente endemoniada, onde a igreja, então, que ninguém conseguia expulsar aquele demônio, ninguém conseguia levar libertação para aquela mulher, e o pastor da igreja, né, chamado Erlo, um pastor reformado, ele convoca a igreja para a oração e para o jejum. E aquela mulher permanece endemoniada. Mas enquanto a igreja está orando, enquanto a igreja está jejuando, enquanto a igreja está buscando a Deus para que aquela pessoa seja liberta, um grande avivamento começa a acontecer naquele local. E começa a vir gente de todos os locais da África do Sul, e inclusive de vários locais do mundo, para participar daqueles cultos históricos numa igreja reformada na África do Sul. E o que falar, por exemplo, do famoso avivamento das Ilhas Hébridas, né, que fica no norte da Escócia, onde um famoso pregador, ele chega, Duncan Campbell, né, ele chega em igrejas reformadas da Escócia e ele vai pregar, e do nada acontece um grande avivamento naquelas ilhas, né, nas Ilhas Lewis, chamadas Ilhas Hébridas, né? Também tem livros escritos sobre esse assunto das igrejas reformadas que foram tremendamente avivadas. E o que aconteceu ali? Aquele pregador, ele chega naquelas localidades, pequenas cidades, começa a fazer os cultos e do nada, né, os vizinhos começam a chamar os outros e aquele culto ele se mantém dia após dia, semana após semana, mês após mês, até que o maior salão da localidade ele é requisitado para fazer os cultos, e aqueles cultos demoram meses, e aí pessoas de várias partes das ilhas começam a chegar lá e também de várias partes do mundo. Então, o que acontece? Por que Jesus, por exemplo, expulsou tantos demônios? Quando o evangelho chega num local não evangelizado, é natural que aconteçam manifestações, né, desse tipo. Porque o evangelho, quando ele chega, ele promove um confronto da luz com as trevas. Há um choque, né, de poderes. Porque numa cultura satanizada, numa cultura caída, numa cultura pervertida, quando chega o evangelho, obviamente que vai haver uma crise. E aí, nesse sentido, então, vão acontecer, como aconteceram historicamente, muitos fenômenos, inclusive de expulsão, né? Expulsação de demônios, pessoas endemoniadas, porque os demônios existem. Não tem como nós negarmos, a menos que a gente negue os evangelhos, a menos que a gente negue as cartas paulinas, porque algumas pessoas pensam o seguinte: demônios não existem mais, eles eram como é que eu vou dizer? Eles foram como soltos, né? Na época de Jesus, e quando Jesus morreu na cruz, então eles foram todos aprisionados num abismo, e hoje eles não existem mais. Só que não é essa o que a Bíblia fala, né?
Satanás está amarrado no sentido em que ele está totalmente restrito, né, à permissão divina para atuar, certo? Então, por isso que a gente sempre fala, né, os demônios verdadeiros são os seres humanos que praticam o mal. Esses são os verdadeiros demônios, né? Porque se deixam usar pelas potestades do ar, né? Pelo príncipe das potestades do ar, pelas potestades do ar, como diz o texto, né? Ou aqui os exousias poneros, né? Ou deixa eu ver aqui os poderes, né, do mal, os poderes do mal, né, seres malignos, eles deixam dominar e praticam toda a forma do mal. Então, pessoal, esse é o ensino. Se alguém tiver alguma pergunta, nós vamos dar aí uns 5 a 10 minutos, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta, ou se alguém quiser entrar no Instagram, aí o pessoal amigo, né, que quer aí por alguns segundos entrar no Instagram, entra no Instagram, faz a pergunta e vaza, sai fora. Tá? Se alguém quiser fazer isso, né? No Facebook eu não sei como fazer, no Instagram eu sei, mas o pessoal que está no Facebook vai ouvir a voz. Então, se alguém quiser entrar aí para fazer alguma pergunta, algum comentário, bem rapidinho, tá bom? Se não, pode fazer aí mesmo, né? Digitar aí a pergunta que eu vou responder aqui. Se alguém quiser fazer, esses últimos minutos a gente vai fazer isso. Deixa eu tomar aqui meu chazinho de gengibre para melhorar aqui a minha voz. O pessoal que está assistindo, quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né, fique à vontade. Mas, pessoal, todas as segundas-feiras nós vamos estar aqui numa aula, né, bíblica, onde vai ser muito proveitoso, eu acredito, para todos nós. Tá? Então, hoje, essas últimas 2 semanas, nós falamos sobre anjos e demônios, né? Mas na semana que vem nós vamos trazer aqui assuntos e mais assuntos, né, para que a gente possa, então, aprofundar, né, as coisas, tá bom? Vai ser bem interessante. Na semana que vem, tá? Eu quero trazer aqui, ó, o ensino, né, a nomenclatura, né, do Novo Testamento sobre o pecado. A Clóris Celta está perguntando a que batalha Paulo se refere quando diz que há batalha nos céus. Com outras palavras, quando Paulo fala que a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Regiões celestiais aqui, ou lugares celestiais, não tem nada a ver com o famoso lá em cima, né? Não tem nada a ver com Ares, não tem nada a ver com regiões geográficas, e sim com a esfera espiritual, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais, né? Não está falando de região geográfica, né? Ou seja, na atmosfera, alguém às vezes pergunta, onde que é? Em que camada da atmosfera, exosfera, mesosferas, né? Em que camada do espaço é essa luta? Não é em camada alguma. Isso é numa dimensão, isso é uma esfera espiritual, ou seja, onde ficam os lugares celestiais? É aquilo que não é físico, né? Aquilo que não é o sistema humano, ou seja, espiritual, é uma guerra que se dá espiritualmente, não é combatendo os irmãos, não é físico, não é com espada, não é com tanque de guerra, não é com, é isso que Paulo quis dizer, não é com espada, não é com batalha, não é com duelo, não é com guerra, não é com armas físicas, mas com armas espirituais. Isso que significa os lugares celestiais, certo? Não é uma região. Lugares celestiais significa isso. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 3, né, diz que o Senhor nos abençoa
com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Óbvio que o Senhor não nos abençoa lá onde o avião anda, né? Mas sim onde a gente vive, espiritualmente falando. A palavra também diz, em Efésios capítulo 2, né, que o Senhor nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. E o apóstolo Paulo fala que a nossa luta é nos lugares celestiais, ou seja, é no mesmo lugar onde nós somos abençoados. Ou seja, são bênçãos espirituais, são esferas espirituais, certo? Deixei claro aí, me fiz entender? É isso que significa, certo? É isso que significa os lugares celestiais. Alguma pergunta mais, pessoal, para a gente encerrar aqui a nossa aula de hoje? Sim, mas não há batalhas espada contra espada. É uma batalha de sofismas, né? De raciocínios. Tanto que não se luta com espada, não é anjo contra anjo também. Somos nós, olha só, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades espirituais nos lugares celestiais, ou seja, são batalhas de fé, né? São batalhas de resistência, não tem nada a ver com batalhas no sentido físico, né? De espada com espada, anjo duelando com espadas, né? Não, isso não existe, né? Isso não faz o menor sentido para aquilo que o texto fala, né? Não há necessidade dessas batalhas de espada contra espada, tipo ninjas, né? Não, são raciocínios, são sofismas, né? São poderes que a gente enfrenta. Então, a gente enfrenta, por exemplo, quando a gente enfrenta Satanás ou os demônios, é uma guerra espiritual. Quando Jesus, né, expulsava demônios, era uma guerra espiritual. Quando Jesus enfrentou as tentações de Satanás no monte, era uma batalha espiritual. Jesus na cruz, né, quando ele enfrenta os terrores da morte, quando ele enfrenta, né, como diz o Salmo 22, né, quando ele enfrenta como se fossem leões, cães na cruz, ali havia uma batalha espiritual. Então não são batalhas físicas, né? São poderes contraditórios que se enfrentam em mundos opostos, luta das trevas contra a luz, não com espadas, não com armas materiais, mas com armas espirituais, né? Por exemplo, como a gente enfrenta uma guerra espiritual? Quando a gente está muito desanimado, vem um espírito maligno, né? E sopra, às vezes usando outra pessoa, inclusive, né? Não vai dar certo, desiste, te mata, né? Chora para sempre, fica aí na cama, né? Aí nós temos que fazer o quê? Com a palavra de Deus, auxiliado também por anjos, nós vamos clamar por Jesus, a palavra vai começar a fazer efeito, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa mente, na nossa alma, no nosso psique, e isso é a batalha, né? Não são com armas de guerra, mas armas da fé. Por exemplo, em Apocalipse 19 fala que Jesus, né, tem uma grande, da sua boca saiu uma grande espada, onde ele derrotou os inimigos. Obviamente, óbvio que não é uma espada física, né? Não é uma grande espada que sai da boca dele como um monstro, uma espada, né? Deixa eu ilustrar aqui, né? Com a espada, não, a espada que Jesus tem na boca é a palavra poderosa, né? De destruição dos poderes malignos, de ordem, palavras de ordem, né? Que ele ordena e os poderes das trevas são derrotados. A mesma coisa, nós temos espada na nossa boca, né? Mas não é uma espada física, não é uma espada de ninja invisível, né? Mas são armas, ou seja, palavras poderosas que nós usamos. Isso desde o Antigo Testamento, quando diz que a palavra é como uma flecha lançada, né? Uma espada cortante, sempre foi assim, né? Então nunca houve
Nunca houve, por exemplo, biblicamente falando, quando a Bíblia fala que anjos lutam com espadas, né, não são espadas físicas, pessoal. As espadas físicas foram inventadas, né, pelo pecado. A espada que corta, a espada, né, tudo começou com facas pequenas e para aumentar o alcance da defesa, né, e do ataque, então aumentaram facas maiores que foram se desenvolvendo até se transformarem em espadas, onde alcançam o inimigo a uma certa distância. Mas tudo foi inventado pelo homem, né, pelo ser humano. Não existe, digamos assim, Jedi, né, celestial. Não existe anjo Jedi. As espadas dos anjos são as palavras com que eles são autorizados a usar. E não me venham, né, dizer que eu estou inventando coisa. Quem fala o contrário é que está inventando coisa, porque não faz sentido, né? Por exemplo, se fosse assim, os anjos ainda usariam espadas do rei Arthur, enquanto aqui já se usa espada laser. Não faz sentido, não faz sentido, né? Não faz sentido. É isso, pessoal. Alguma pergunta mais aí sobre esse tema? Para a gente encerrar, já estamos em 2 minutos, a gente encerra. Se ninguém mais tem nenhuma pergunta, eu quero aí, encerrar então a nossa aula de hoje e convidar vocês para na próxima segunda-feira, às 20 horas, assistir mais uma aula bíblica, né? Para a gente conversar mais sobre a palavra. Que alegria ter vocês aqui, várias pessoas me deram boa noite aí, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, muitas pessoas me dando boa noite, muitas pessoas me cumprimentando. Boa noite a todos vocês, um abraço a todos vocês, que bom que vocês assistiram a nossa aula. Essa aula vai para o YouTube, né? E aqueles que estão assistindo no YouTube também, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite, pessoal! Ou, para quem está assistindo em alguma hora que não é a noite, né? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima!